Questão 12, Fundação Getúlio Vargas. São dados os números x igual a 0,00375 vezes 10 elevado a menos 6 e y igual a 22,5 vezes 10 elevado a menos 8. É correto afirmar que... Bom, para resolver essa questão, a primeira coisa que você deve fazer é transformar o x em um número que está sendo multiplicado por uma potência de 10 elevado a menos 8 ou y como um número que está sendo multiplicado por uma potência de 10 elevado a menos 6, certo? Por que isso? Porque como você vai ter que fazer x sobre y ou y sobre x, né, você vai ter que estabelecer uma razão entre esses dois valores que são dados no enunciado, então você terá facilidade na hora de operar com esses números, porque você pode simplificar, né? E simplificando, né, você vai ter uma facilidade maior de operar com esses valores. Então nesse caso aqui eu vou transformar x em um número que está multiplicando, né, por 10 elevado a menos 8, certo? Então eu vou igualar o número, né, a potência de base 10 igual a de y, certo? Então como eu tenho x igual a 0,00375 vezes 10 elevado a menos 6, para transformar esse valor de x como um produto por 10 elevado a menos 8, eu vou ter que deslocar essa vírgula duas casas para a direita, porque deslocando duas casas para a direita, eu subtraio 2, né, do expoente. Então eu vou ter 10 a menos 8. Nesse caso eu vou ter que, deslocando essa vírgula uma casa, eu vou ter 0,0375 vezes 10 a menos 7. E deslocando essa vírgula mais outra casa, colocando ela aqui à frente do 3, eu vou ter justamente o número que eu quero, que é 0,375, já que eu desloquei duas casas, né, vezes 10 elevado a menos 8. Né? Deslocando uma casa fica menos 7, deslocando mais uma, menos 8. Portanto, o número que eu vou adotar agora para x é esse daqui. Tá? Esse número aqui vai se tornar maior ou menor do que esse daqui? Não, é um número que é equivalente. Tá? Eles têm o mesmo valor. Tá? Só que eu estou reescrevendo x, né, de uma maneira diferente, né, como um produto por 10 elevado a menos 8. Então qual será o segundo passo para você encontrar a resposta que você pretende? Perceba que as alternativas elas estão dadas de uma tal maneira que lembre uma equação, né? Uma equação simples, onde eu tenho ou x na dependência de y, que é o que acontece nas letras A, C e E, ou eu tenho um valor de y na dependência de x, que é o que acontece nas letras B e D, certo? Então, repare que a estrutura desses números é sempre um valor de ou y igual a um valor z que multiplica x, certo? Ou x igual a um valor de y, de um valor z, né? Que é um valor de z que multiplica y, certo? Então a minha ideia aqui é encontrar esse z. E para encontrar esse valor z, né, que vai resultar nesse caso aqui na nossa função, certo? Na nossa equação aqui, eu simplesmente vou ter que dividir ou o y pelo x ou o x pelo y. Né? Eu tanto posso fazer um quanto o outro. Né? Nesse caso aqui eu vou adotar y sobre x, tá certo? Então, adotando y sobre x para encontrar esse valor que está multiplicando, né? Esse valor aí que eu estou chamando de z, né? Estabelecer como variável z, eu vou ter o seguinte: o valor de y fornecido no enunciado é 22,5 vezes 10 a menos 8. E o valor de x é 0,00375 vezes 10 a menos 6. Mas eu vou reescrevê-lo como 0,375, como a gente havia combinado, né? Vezes 10 a menos 8. Né? E a ideia de transformar isso aqui em um produto de 10 a menos 8 é justamente o fato de que eu posso simplificar nessa divisão. Né? Então eu estabeleci o x dessa forma justamente para facilitar esse cálculo. Tá? E aí eu vou simplesmente trabalhar com essa operação aqui. Uma das maneiras de você simplificar isso daqui, que pode auxiliar você que tem um pouco mais de dificuldade de fazer essa conta de maneira direta, é estabelecer esses valores de 22,5 e 0,375 na sua forma fracionária. Né? Então 22,5 eu posso representar como 225 sobre 10. Né? Você sempre vai dividir
por um múltiplo de 10, onde a quantidade de zeros ela vai ser determinada pelo número de algarismos que existem após a vírgula. Nesse caso aqui eu só tenho um algarismo, portanto eu escrevo na sua forma total, né, que é 225, e divido por 10. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa no denominador. Né? Eu vou reescrever 375 no numerador aqui e vou dividir por 1000, né? Já que eu tenho 1, 2, 3 casas decimais após a vírgula. Então eu vou dividir esse valor aqui por 1000. Eu vou ter que conservo o numerador, né, que é 225 sobre 10, e aplico a regra de divisão entre frações, né? Ou seja, conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Se eu tenho 375 sobre 1000, eu vou multiplicar por 1000 sobre 375. Cancelo esse zero com esse daqui. Eu vou ter 225 vezes 100, 22.500. Dividido por 375. E a partir de agora, né, não tem outro jeito de você fazer essa operação, a não ser que você simplifique, né? Mas aí de um jeito ou de outro você vai ter que fazer essa divisão. Então eu vou dividir 22.500 por 375 e vou fazer, né, no caso aqui, como 225 não dá para 375, eu vou fazer 2.250 por 375. E quando você for estabelecer essa divisão, você vai ver que é igual a 6, né? Porque se eu multiplicar 6 por 375, eu vou obter o valor de 2.250, né? Eu vou obter esse valor de uma maneira exata, né? Então aqui vai dar 0, e esse 0 aqui que sobrou, eu coloco para junto do 6. Portanto, 22.500 por 375 dá um valor exato que é igual a 60, certo? Então, eu posso expressar isso daqui como y sobre x igual a 60. E 60 é justamente aquele valor que eu havia comentado com vocês, dizer que eu queria encontrar, né? E, estabelecendo isso, eu posso reescrever isso daqui, né? Isolando y. Né? Isolando y, eu vou ter que y eu vou multiplicar por 1, né? E 60 vezes x vai dar 60x. Resposta correta, portanto, será a letra E.